de confiança em Deus, ele opta por um discurso piedoso, contudo incrédulo. E essa grande porção termina com um outro rei, com um exemplo positivo de confiança em Deus, que é o rei Ezequias. Então, ao longo dessas duas pontas aí, você tem esse assunto sendo desenvolvido ao longo dessa grande porção do livro. A ideia do autor é mostrar que não há outra opção para cada um de nós e para os seus leitores imediatos, que era o povo de Judá, a não ser confiar em Deus. Existirão convites, candidatos a serem alvo da nossa confiança maior, mas ele vai tentando destruir cada um desses. Seja as nações, que é o caso agora, que ele está falando uma palavra contra as nações. Então, de maneira ampla, você tem um assunto confiança. De uma maneira mais curta, você tem aqui um olhar para as nações, contra a Babilônia, contra a Síria e outros povos ao redor. Em cada palavra dada a essas nações, esses povos, a ideia do profeta é sempre, de alguma maneira, instigar em nós a confiança em Deus. E ele pode nos levar à confiança em Deus, falando de quem Deus é, por exemplo, mas ele também nos leva à confiança ao mostrar quem são as nações. E que não vale a pena você confiar nessas nações. No caso do povo de Judá, que vivia uma situação histórica de tensão, onde a Síria era a grande nação ameaçadora, então eles poderiam, naquela situação histórica, estar ali flertando com confiança em outras coisas, pessoas, instituições, mas não Deus. Então o profeta vem com essa palavra, e aqui no caso, o foco dele é uma palavra de julgamento às nações. No caso, na sua Bíblia, talvez tenha profecia contra Damasco. A gente vai ler daqui a pouco isso. E talvez na sua versão tenha no capítulo 18, profecia contra a Etiópia. Aqui é um ponto mais difícil. Mas antes de adentrarmos ao texto e falarmos um pouco da estrutura do texto, parte mais geral, capítulo 17 e 18, vale a pena a gente perguntar o que a gente ganha em estudar sobre palavras de julgamento de Deus às nações vizinhas, a Damasco, no caso aqui ao Reino do Norte, e falar de outras nações. O que a gente ganha com isso? Ao longo da minha leitura, eu entendi mais, por exemplo, sobre o caráter de Deus, entendi mais sobre o absurdo da incredulidade, entendi mais que ao longo do texto vai revelando um tipo de curso trágico do erro. A gente vai meio que acompanhando como é que se deu essa tragédia. Então você começa a acompanhar e ver todo o trajeto trágico das nações que recebem essa palavra de condenação. E a gente aprende com isso. E por último, quando você estuda sobre isso, fica clara a certeza do triunfo de Deus e da sua glória. Se existe uma palavra que talvez ajude-nos a fechar o capítulo 17 e 18, talvez a palavra seja glória. Por quê? Porque ela vai aparecer no começo do capítulo 17 e, digamos assim, ela não vai aparecer a palavra glória depois, mas a ideia vai aparecer. A ideia de que existe uma glória em certo povo, existe uma glória em certa nação, e que o povo de Judá poderia estar de olho nessa glória. Um dos pontos chaves do nosso texto hoje é quando o povo para de olhar para uma determinada glória e olha para o próprio Deus. Essa transição de deixar de olhar para a glória humana e passar e ver a glória divina, que é a descrição de um momento chave na história de Israel, e eu diria mais, um momento chave na história do povo de Deus, de forma geral. Essa transição é o que nós poderíamos chamar na teologia, sem nenhum problema, eu sei que o texto tem um foco mais coletivo, mas esse fenômeno dessa troca de olhares, ela pode ser chamada, é uma boa ilustração daquilo que nós chamamos de conversão. Quando nós paramos de olhar para nós e olhamos para Deus. Ok? Então vamos para o texto aqui. Como eu disse para vocês, eu vou ler os dois capítulos. Por quê? Porque eu entendo que o capítulo ele pode ser estruturado da seguinte forma. Porque eu vou ler do 17, não paro no 17. Porque, olha, ele começa no versículo 1 do 17 com a palavra advertência. Se você passar uma folhinha na sua Bíblia, lá no capítulo 19, verso 1, você tem a palavra advertência.
O que me dá a entender de que do 17 até o 18 você tem um bloco só. A advertência aqui, depois vem a advertência no 19. Por isso eu quero ler os dois. Segunda razão, na minha versão, no verso 12 do capítulo 17, tem a palavra o bramido das numerosas nações. Versículo 12, a expressão é mas essa expressão é a mesma que é traduzida no versículo 1 do 18, que é traduzida aqui na NVI como ai. Ok? Então, como é que eu entendo aqui? Eu tenho uma palavra do 17 até o versículo 11, onde o foco maior parece ser Damasco pelo subtítulo, mas não é. Aqui é uma hora que o subtítulo pode te atrapalhar. Por quê? É como na parábola do filho pródigo. Para mim, o filho pródigo não é a figura mais importante. Mas quando você lê lá, na sua leitura, você já vai olhando para o cara, né? Mas ele não é o foco da parábola. Aqui, profecia contra Damasco não é o foco. Apesar de ele começar falando de Damasco, o foco dele é o reino do norte. Lembra que Israel foi dividido em duas partes? Norte e sul? Lembra essa divisão? E agora você tem uma palavra contra a turma do norte. E a ênfase vai estar aqui no próprio povo de Israel dividido na parte norte. Então, por esses sinais estruturais aqui, eu creio que capítulo 17 até o versículo 11, você tem um foco no povo do norte, uma palavra dura contra esse povo, com imagens poéticas pesadíssimas, e depois você tem uma palavra para as nações, e o final do livro, para mim, do versículo 12 até o 14, você tem uma porção que, digamos assim, é espelhada no capítulo 18, ela repete no versículo 18, e o texto termina muito parecido com o que a gente já leu no capítulo 2. No capítulo 2 você tem, então, Sião, Jerusalém, né? O que nós chamamos da teologia de Sião, essa centralidade de Jerusalém, onde as nações vêm para adorar o Senhor, render graças ao Senhor e receber a sua lei, a lei que vem de Sião. A gente já falou um pouco sobre isso quando a gente estudou o capítulo 2. Explicada a parte estrutural agora, vamos para o texto. Advertência contra Damasco, versículo 1. Damasco deixará de ser cidade e se tornará um monte de ruínas. Suas cidades serão abandonadas, serão entregues aos rebanhos. E ali se deitarão, e ninguém os espantará. Efraim, aí vem a palavra. Efraim é uma outra palavra dada para o povo do norte. Eram as maiores tribos do norte, e essa palavra ela funciona como um tipo de representante de todas as outras tribos do norte. Efraim deixará de ser uma fortaleza e Damasco uma realeza. Porque o profeta une Damasco, a Síria, capital da Síria, com o povo do norte. Porque havia uma coalizão entre eles, uma unidade entre eles. Então, essa unidade gerou também uma punição juntos, ok? É por isso, eu creio que é assim. O remanescente de Arã será como a glória, dos israelitas, anuncia o Senhor dos exércitos. E aí, vendo que a ênfase maior vai estar no norte, o versículo 4 reforça isso. Naquele dia, expressão muito importante para o livro de Isaías, que nos remete a questões escatológicas. Naquele dia, a glória de Jacó, o que vai acontecer com essa glória? Ela vai definhar. Toda a beleza, tudo aquilo que de alguma forma remete você a coisas positivas, como beleza, como brilho, como claridade, seja lá o que for, isso conectado a um povo, ele vai dizer, essa glória ela vai definhar. Era importante para o povo de Judá, que tinha uma relação tensa com o povo do norte, entender uma coisa: você está testemunhando um povo que tem determinada glória, mas essa glória tem fim. Se existe uma coisa que eu queria que vocês aprendessem hoje e guardassem hoje, é que a gente tem que aprender a identificar as glórias das coisas. Existem glórias que são passageiras, pequenas, que não valem a sua confiança, não vale a sua entrega de alma para aquilo.
Deus, através do profeta, lembra ao povo de Judá: a glória de Jacó definhará. E a imagem da segunda parte do verso 4 é pesada. E a gordura do seu corpo consumirá. É a imagem de alguém esquelético, alguém adoentado, alguém que um dia foi atlético, forte, mas agora está completamente acabado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de testemunhar algo assim. Como é você ver alguém que um dia teve uma glória física? A imagem é essa, é física, né? E agora tem uma condição deplorável em contraste com a sua vida anterior. É isso que o texto está falando. Ele leva a gente para esse caminho. Então havia um corpo glorioso, que agora esse corpo está se acabando. Okay? É essa imagem que o profeta quer trazer, e é interessante que ela vai sendo repetida ao longo do texto até chegar ao capítulo 18. A mesma ideia, aliás, até o final do capítulo 17, a mesma ideia de algo belo que se acaba, uma glória que perde-se. Versículo 5: será como quando um ceifeiro junta o trigo e colhe as espigas com o braço, como quando se apanham os feixes de trigo no vale de Refaim. Contudo, restarão algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira. Ficam 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, e umas 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, anuncia o Senhor, o Deus de Israel. Ele pensa numa situação de colheita, onde você tem uma imagem de frutos em abundância, e depois você tem só alguns pequenos sinais. Tudo indica, pelo que virá nos versos seguintes, a imagem do profeta pode ser que, mesmo Deus vindo contra contra o povo do norte, definhando esse povo que tinha uma certa glória, ele ainda vai deixar sinais ali. E a gente aprendeu aqui, Ezequiel, o próprio livro de Isaías, a gente tem sempre aprendido que a palavra de Deus para a nação de Israel sempre foi uma palavra com os profetas de juízo, mas esse juízo nunca, jamais foi a palavra final. Deus sempre deixou um remanescente. E parece que essa é a imagem do versículo 6 aqui. Então chegamos no verso 7 e verso 8, quando ele repete a expressão naquele dia, uma expressão de caráter mais escatológico, onde ele vai dizer o seguinte: você tem a primeira parte, o julgamento de Deus, e no verso 7, talvez em decorrência inclusive desse julgamento, como é a resposta do povo. Naquele dia, os homens, e aqui é um jogo de palavras bem interessante, os homens olharão para aquele que os fez. Para onde os homens vão olhar? Para o seu Criador. Ok? Os olhares estarão direcionados para aquele que o criou. E ele diz: e voltarão os olhos para o Santo de Israel, que é o mesmo que o criou. Paralelo aqui. Então você tem um direcionamento de olhar. Eu estou olhando para aquele que me criou. Mas aonde estavam então os olhares deles? Onde estavam direcionados os olhos desse povo? Verso 8. Eles não olharão. Novamente aquela ideia constante nas Escrituras, onde a ideia de você confiar em Deus implica necessariamente em não confiar em si. Onde aqui você não tem a palavra confiança, mas você tem a palavra olhar. Enquanto eu olho para o meu Criador, eu não olho para o que eu fiz. Eu deixo de olhar para as obras das minhas mãos e passo a olhar para aquele que me fez. Então há uma brincadeira, entre aspas, aqui do profeta, onde nós, como criaturas que deveríamos estar olhando para o Criador, ao invés de olhar para o Criador, estávamos olhando para onde? No caso aqui do povo de Judá, do norte, para as próprias mãos. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer: não olharão para onde? Os altares, obras de suas mãos.
Aonde estava o olhar do povo do norte? Onde é que estava o olhar do povo de Deus? E nesse dia vai ver essa mudança de olhares, mas onde é que estava? Em si mesmo. A síntese, ou a essência, melhor dizendo, do paganismo é exatamente isso. É você fabricar o seu próprio Deus. Você cria o seu Deus. Eu quero um Deus assim, eu quero um Deus assado. Tem muita gente que às vezes chega aqui na igreja e se você não falar de forma correta, você pode gerar um mal entendido muito grande. Quando alguém chega assim, aqui pode isso, aqui pode aquilo, a pessoa está errada na sua pergunta, porque ela está querendo encontrar um Deus que se encaixe com ela, com o gosto dela. Isso é paganismo. Você quer alguma coisa que se encaixe com as suas expectativas. Não há nada mais longe de Deus do que isso. Paganismo é isso, é você criar seus próprios deuses. Muito bem colocado no livro do Timothy Keller, Falsos Deuses, onde ele tenta mostrar para a gente que hoje talvez nós não temos mais aquele paganismo, grosseiro de Canaã, não temos o paganismo, digamos assim, dos gregos e tudo mais, mas nós temos um paganismo sofisticado, onde você não chama mais o Deus de Mamon, mas você adora o seu dinheiro. Onde você não chama mais o seu Deus de Afrodite, mas a sua vida é sexo. O seu Deus é isso. Então, a essência do paganismo está aqui, é quando eu paro de olhar para o que eu faço, o que eu fabrico, porque é interessante, eu fabrico para que eu possa estar adorando aquilo que eu mesmo fiz. Não é à toa que os objetos feitos no templo eram orientados à ação do Espírito Santo, e que até a pedra do altar não poderia ser cortada por auxílio de mãos humanas. Aqui o homem olha para as mãos, ele vai dizer, não olharão para os altares, obra de suas mãos, não darão a mínima atenção aos postes sagrados. Algumas versões podem colocar a palavra Asherá, que era uma deusa naquele tempo, e aos altares de incenso que os seus dedos fizeram. Então, a mudança radical aqui, naquele dia escatológico do profeta, haverá um tempo que esse povo será julgado, mas haverá um tempo que esse povo vai direcionar, mudar completamente o seu olhar, olhando para o Senhor, contemplando realmente o Senhor. E aí, versículo 9, ele diz, naquele dia, as suas cidades fortes que tinham sido abandonadas por causa dos israelitas, serão como lugares entregues aos bosques, e tudo será. 10 e verso 1. Ele adentra aqui uma ação interessante no verso, uma temática interessante, onde ele vai dizer, vocês se esqueceram de Deus, é do esquecimento. Ele vai dizer, porque vocês se esqueceram de Deus. E evidentemente, irmãos, que a palavra esquecer aqui, ela não quer dizer somente eu deixei de lembrar no sentido de um fenômeno mental somente. Não é isso. Porque nas Escrituras, o lembrar, quando, por exemplo, é aplicado à pessoa de Deus, sempre tem uma resposta comportamental. Quando a Bíblia diz assim, e Deus lembrou, evidentemente que isso não é literalmente que a mente do Senhor agora teve um relance, ele tinha esquecido e agora lembrou. Não é isso. É que algo veio, entre aspas, à mente de Deus, e isso, dizer que Deus lembrou de algo, sempre implica que Ele vai fazer alguma coisa. Então há uma relação direta entre isso. Isso não somente a Deus. Eu separei aqui um texto, não precisa abrir, um pedaço de um texto lá de Deuteronômio, capítulo 8, e ele vai dar várias vezes a ênfase do esquecimento lá, e ele vai dizer assim, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer seus mandamentos. Olha como ele conecta o quê? O esquecer com deixar de obedecer. O contrário seria, lembrem-se, e o resultado positivo seria obediência. Então, quando o texto fala aqui que o povo esqueceu, não é um fenômeno mental somente, assim, não lembrei mais de Deus, não é isso. Na cabeça do povo aqui de Israel, a lembrar implicava em fazer.
Ok? Então, eles esqueceram de Deus. Eles esqueceram do seu Salvador. E não se lembraram da rocha. Olha a imagem bonita de Deus, da fortaleza de vocês. Então, percebe que esse povo, que deveria estar confiando em Deus, e dá para confiar, inclusive, a imagem da rocha, remete a gente à temática da confiança de novo. Da fortaleza de vocês. Por isso, embora vocês cultivem, olha, glória de novo, as melhores plantas. Na minha versão tem videiras importadas. Eu não sei como é que está na sua aí. Achei interessante essa forma disso. Mas a ideia de algo assim, não sei qual é a ideia do tradutor aqui, mas a ideia lá do texto é de uma planta exuberante, né, algo, né, grandioso e tal. E no dia em que semearem, as façam crescer. Isso aqui está paralelo com o quê? Com os deuses que eles fizeram com as suas próprias mãos. Aqui não são deuses feitos pelas próprias mãos, mas o quê? A plantação. Vocês vão fazer crescer. E de manhã florescer. Contudo, não haverá colheita. No dia da tristeza e do mal irremediável. Então chegamos então ao final da primeira parte do nosso texto de hoje. Palavra de condenação ao povo do norte. Deus então lembra esse povo o que vai fazer, vai levá-los à ruína, um povo que tinha glória, um povo que fabricava coisas com sua própria mão, olhando para si mesmo. E agora ele diz que um dia, no futuro, ele visitaria esse povo e os olhares deles se voltariam para o próprio Deus. E aí vem o versículo 12 em diante, que eu creio que do 12 até o final do capítulo 18, a ideia é a mesma. E o foco aqui seriam as nações. Qual vai ser o empecilho aqui de entender que não são as nações? É a palavra Etiópia no versículo 1 do 18. Então eu não sei como é que está na sua versão, mas pode ter a palavra Etiópia ou pode ter a palavra Cuxi. Ok? No versículo 1, do 18. Ai da terra do zumbido de insetos ao longo dos rios da Etiópia, ou de Cuxi. Essa palavra Etiópia, ou melhor dizendo a palavra Cuxi, ela era muito aplicada no Antigo Testamento para falar dos confins da terra. É por isso que eu tenho a tendência de acreditar que o foco dos 7 versículos que tem aqui no capítulo 18, é o mesmo do versículo 12 do capítulo anterior, que são as nações. Quando ele fala que é Etiópia, ele tem em mente as nações. Porque eu penso assim, pela estrutura dos dois ais, lembra? Ai no versículo 12, ai no versículo 1 do 18. Além do que a temática parece ser a mesma, e além disso, você tem essa questão da ausência da palavra advertência. Porque quando ele vai falar uma palavra contra um povo, ele diz advertência contra pá. E aqui não tem advertência. Então, para mim, o versículo 12, agora que a gente vai começar a ler, o foco está em todas as nações. E lembra muito o que a gente já leu no capítulo 2. A gente vai daqui a pouco falar sobre isso. Vamos lá para o versículo 1. Ai da terra do zumbido do inseto. Desculpa, pulei, é no 12. O bramido das nações, das numerosas nações, bramam como o mar. O rugido dos povos, rugem como águas impetuosas. Embora os povos rujam como ondas encapeladas, quando ele os repreender, fugirão para longe, carregados pelo vento, como palha nas colinas, como galhos arrancados pela ventania. Ao cair da tarde, pavor repentino. Antes do amanhecer, já se foram. Esse é o destino dos que nos saqueiam. Essa é a parte que caberá aos que roubam. Certamente, o profeta tem em mente nações ao redor, povos ao redor, que vão querendo chegar para o povo de Judá. Qual é o fim desses povos? Deus espalha esses povos. E ele continua. Ai da terra do zumbido de insetos, ao longo dos rios da Etiópia, que manda emissários pelo mar em barcos de papiros sobre as águas. Vão, ágeis mensageiros, a um povo alto
e de pele macia. A palavra pele macia aqui talvez seja uma referência à ausência de barba. Ok? Lembra que o povo judeu é um povo semita, e uma das marcas desse povo é, nos homens, a presença da barba. Já o povo do Egito, da própria Etiópia também, e outros povos, eles não tinham barba. Então ele tem um povo em mente? Penso que não. Eu penso que ele está usando, talvez, um povo que ninguém sabe qual é direito aqui, como um símbolo de todos os outros povos. Povos diferentes. Ok? Aí ele vai dizer: há um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, olha a ênfase do versículo 3, habitantes de onde? Vocês que vivem aonde? Na terra, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês haverão. Volta para o capítulo 11. Você tem a descrição do reino do Messias lá. Capítulo 11. No final do capítulo 11, no versículo... Desculpa aqui que eu estou... No versículo 11 do capítulo 11, ele vai dizer: naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez. Ah, não, eu pulei aqui, a bandeira no versículo 10. Naquele dia as nações buscarão... Quem vai buscar? As nações. Buscarão o quê? A raiz de Jessé. Que será como o quê? Como uma bandeira. Capítulo 11, versículo 10. Capítulo agora 18, versículo 3. A cena é muito parecida. Você tem o povo do norte sendo punido, mas Deus deixa um povo lá. Deus então agora se volta para o povo, as outras nações, e vai dizer: se for para dentro do meu povo, eu vou espalhar vocês. Contudo, esse mesmo povo que é espalhado, Deus tem uma bandeira que ergue. O que acontece? Eles verão e ouvirão. E versículo 4 diz: assim diz o Senhor, do lugar onde moro, essa imagem interessantíssima, ficarei olhando quieto, como o ardor do sol reluzente. Não é interessante essa imagem? É um quieto, mas não é um quieto passivo, né? É como o sol reluzente. Como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita. Pois antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira e tirará os ramos longos. Serão todos entregues aos abutres das montanhas. Essa imagem também não é só de Isaías. Nós já encontramos em outros momentos das Escrituras e também está no livro de Apocalipse. As aves se alimentarão deles deles todo o verão, e os animais selvagens todo o inverno. Naquela ocasião, aí vem, lembra muito o capítulo 11. Dádivas serão trazidas ao Senhor dos Exércitos. De onde vem? Da parte de um povo alto de pele macia, da parte de um povo temido pelos que estão de perto e pelo de longe. Ele repete: nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. As dádivas serão trazidas para onde? Para o Monte Sião, local do nome do Senhor dos Exércitos. Isso já falou-se no capítulo 2. Vamos lá rapidamente para o capítulo 2, a gente vai fechar e trazer aqui algumas aplicações. Vamos para o capítulo 2. Depois de revelar o pecado do povo, nos primeiros versículos do capítulo 2, primeiros 4 versos do capítulo 2, olha o que ele diz. Foi isto que Isaías, versículo 1, Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e quem vai correr para lá? Todas as nações. Um dia, todos irão para Jerusalém. Capítulo 2. Um dia, uma bandeira será erguida e todos irão para lá. Capítulo 18. Um dia, a bandeira será levantada e todos estarão indo para lá e levando os seus presentes.
Pergunta: isso já foi cumprido? Isso vai se cumprir? O que eu creio é que Jerusalém e Sião, que é uma palavra inclusive equivalente nas Escrituras, tem um papel de grande importância. Não há dúvida aqui, né, irmãos? Capítulo 2, capítulo 11 e capítulo 18. Não há dúvida de que Jerusalém tem um papel de grande importância. Miqueias repete o mesmo texto do capítulo 2 no seu livro. Jerusalém como centro. Então, Jerusalém é tão importante na literatura profética que alguns estudiosos da literatura profética dizem que existe uma que eles chamam de teologia de Sião. Onde você tem ali Jerusalém como centro, ok? O povo vindo adorar, o Messias davídico sendo o rei pastor e uma lei que vem de Sião. É isso que é o que nós chamaríamos de teologia de Sião. Quando você vai para o livro de Hebreus, o autor aos Hebreus, vamos para lá agora, capítulo 12, terminei o texto, agora vamos para Hebreus, capítulo 12. Quando você chega em Hebreus, esse autor, no capítulo 12, faz uma declaração de grande importância para a gente. Capítulo 12. Lembra que eu falei da teologia de Sião, a importância de Jerusalém. Lembra que o autor aos Hebreus está escrevendo e boa parte da sua teologia é formada pelo material do Antigo Testamento. E olha o que ele diz. Parece uma frase assim, né? Mas se você toma como base a teologia de Sião, olha o que ele diz no versículo 22. Mas vocês chegaram aonde? Ao Monte Sião. Vocês chegaram aonde? A Jerusalém. Vocês chegaram à cidade do Deus vivo. Vocês chegaram em Sião. Então, em certo sentido, porque o autor bíblico está dizendo, nós já chegamos em Sião. Uma lei nos foi dada de Sião. E que vem de Sião? A lei de Cristo. E nós somos um povo que levanta a bandeira para que os povos venham até Sião. O que eu creio é que vai haver uma expansão de tudo isso. Mas eu posso dizer, junto com o autor de Hebreus, que nós já chegamos em Sião. O que é interessante, para o autor de Hebreus, isso aqui não é Jerusalém física. Porque no capítulo 13, ele vai dizer, nós chegamos aqui, nós chegamos em Jerusalém celestial. Contudo, deixa Jerusalém física. Porque o altar de vocês está fora de Jerusalém e não dentro. Então, na cabeça desse autor, e eu tenho que interpretar esse texto, quem tem que me ajudar a interpretar o outro texto é o autor bíblico. E ele está dizendo para mim que nós já chegamos em Jerusalém. Então, nós já chegamos em Jerusalém. Falta alguma coisa? Certamente nos falta muita coisa, mas aí é um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Lembra que eu sempre gosto de usar a expressão já e ainda não? Já e ainda não? Muito cuidado com o ainda não. Porque ele pode engolir o já. Ok? O que ainda falta? Vê se vocês acompanham meu raciocínio. Para mim, falta. Ok? Pronto. Mas não é tanto só o que ainda falta, mas o que ainda tem. Ainda tem pecado. Porque o que já temos vai ser só expandido. Nós já chegamos a Jerusalém celestial, já chegamos à presença de Deus, não é isso que ele está dizendo aqui? A cidade do Deus vivo. O problema é que ainda tem pecado. Então, o ainda não envolve que falta alguma coisa acontecer. Claro, nós estamos esperando a volta de Jesus, estabelecimento do novo céu e nova terra. Ainda faltam coisas. Mas o ainda, para mim, envolve também ainda permanecem algumas coisas. Nós já chegamos a Jerusalém celestial. Que aplicação, então? Só para fechar essa parte do texto.
O que Isaías está nos ensinando no capítulo 17 e 18? É que em uma palavra de juízo para o povo do norte, ele deixa ali uma palavra de esperança para o povo, porque ele diz que um dia aquele povo vai se voltar para Deus, deixar de olhar para os frutos de suas mãos, paganismo, para voltar-se para Deus. E as nações que chegam até Jerusalém para querer destruir serão dizimadas por isso, contudo uma bandeira será erguida e todas as nações virão. Então você tem no capítulo 17 e 18, o mesmo que você encontra no capítulo 2, o mesmo que você encontra no capítulo 11, a esperança de um dia todas as coisas estiverem harmônicas, e isso inclui a nação de Israel, o povo de Judá, o povo do norte e todas as nações. E isso, em certo sentido, já é real agora. Primeira aplicação para a gente. No cerne da idolatria estão os deuses criados. A criação de deuses domesticados. Eu gosto daquela cena do Aslan, né, As Crônicas de Nárnia, quando o castor diz que Aslan não pode ser domesticado. Até eu fiz um artigo essa semana sobre filhos e os pets, né? E eu fiz uma distinção entre você dominar os animais, que é o que a Bíblia quer que a gente faça, não é isso? Domínio sobre os animais, e domesticar os animais. Domesticar os animais é transformar o animal no que ele não é. Não é potencializar ele, é transformar ele em um filho. Por exemplo, ou seja, é deturpar a natureza do próprio animal. Então nunca chame seu animal de filho, porque a pergunta que eu faço é: você vai chamar seu filho de quê? Cachorro? Entendeu? Aqui é o meu filho. Tem pessoas que estão chamando seus animais de filho. Isso é um nível hard de bizarrice. Isso é uma bizarrice sem tamanho. Você chamar um animal de filho, né? Então, para mim, né, que uma palavra de um peso tão grande, filho, aí você aplica para um animal. Então, acaba que pode ser até em alguns contextos, ser filho é ser alguém inferior, o que não é nas escrituras. Idolatria é essa postura humana de querer domesticar tudo, transformar as coisas com as próprias mãos, controlar, e isso é o contrário de um coração adorador. Deus aqui diz-nos que quando chegaria um momento na história do povo de Israel em que eles deixariam de olhar para o fruto de suas mãos. Toda religião fora do cristianismo é vista pelo cristianismo como um produto humano. Ok? Feuerbach e outros estudiosos diziam que toda religião é fruto das nossas expectativas. Não é isso? Eu faço uma expectativa de alguma coisa, então eu crio uma religião baseada nas minhas esperanças, expectativas, que podem ser mentirosas. A gente pode dizer também que o ateísmo também é fruto disso. Vai ficar brigando um com o outro. Mas, segundo as escrituras, ouvindo agora o que Deus diz pela palavra, o que eles dizem não é tudo errado. Porque toda religião fora do cristianismo é produto das mãos humanas. E esse é um desafio nosso como cristãos e como igreja. Não querer colocar a nossa mão onde nós não devemos. A igreja é um projeto de Deus. E é Ele quem dita as regras aqui, em tudo. Mas estou pensando agora especificamente nessa expressão religiosa que é a igreja. Como é que ela deve funcionar? É uma invenção dele, é Ele que diz como deve ser, não a gente. Então às vezes você encontra assim uns pastores assim meio retardado, que a palavra é essa, eu procurei a melhor palavra, a palavra menos pesada, mas é essa. Quando ele diz assim: não, eu não faço isso aqui porque não funciona, isso aqui eu tenho feito porque tem ajudado muito na igreja. E o que a Bíblia diz sobre isso? Não importa se funciona. São as suas mãos. Isso é paganismo. Deus
tem a sua igreja, Ele estabeleceu aquilo que Ele espera da sua igreja, e não vamos querer inventar, porque isso é paganismo, é querer domesticar o povo de Deus, domesticar, controlar um projeto que nem é nosso. Não é nosso esse projeto, chamado igreja. Nós entramos nele, mas não é nosso. Então, cuidado com a idolatria, eu quero dizer, esse espírito pagão de querer fazer as coisas do seu próprio jeito. Então, você tem igrejas aí que tem... A gente chegou num nível de bizarrice em igreja, absurdo, de pastor entrar de moto na igreja. Você um negócio desse? O cara entra de moto e fica lá. É um nível de uma idiotice sem tamanho. Tudo fruto das mãos do homem, porque ele não tirou isso da Bíblia nem a pau. Parte dessa cena descrita nos versículos do meio ali do capítulo 17 mostram para a gente onde estão os nossos olhares. Onde estão nossos olhares? No Criador. É Ele que vai dizer para a gente. Segundo, cuidado com as glórias passageiras. A gordura um dia acaba. O corpo forte um dia definha. Fora de Cristo, todas as glórias não têm peso. São temporais, frágeis, falsas, tipo vapor sem aroma. São glórias sem glória. Sustente-se, irmão, naquilo que é sólido, naquilo que é eterno, naquilo que não passa. O que fica claro nesse texto, capítulo 17 e 18, é que nem Judá, nem Damasco, nem as nações estão no controle. Então confie nele. Exemplos de glória frágil, falsa, né? Mentirosa, não eterna. Sexo sem pacto. Tem uma glória nele. Frágil, falsa. Dinheiro sem suor. É uma glória sem glória. Beleza sem virtude. É uma glória sem glória. Força sem discernimento. São como aplauso de doido. Você quer ser aplaudido por doido? Não tem peso. Não tem glória. Por outro lado, a glória genuína